Ei, boa noite. Ei, Vanessa, Luci, Guto, Renata. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ei, Carol. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem participando desse bate-papo com a gente hoje. Vamos fazer uma discussão aqui, hoje muito bacana, sobre a importância da consulta geriátrica e cardiológica. E vou convidar hoje para entrar aqui com a gente a doutora Sara Hold, cardiologista, que é minha grande amiga e cunhada também. Espero que vocês gostem, espero que vocês participem também, entrem com perguntas, comentários, tirem dúvidas, vai ser um bate-papo muito legal e nós vamos falar de assuntos bem interessantes. Vou convidar então aqui agora a doutora Sara para entrar com a gente nesse bate-papo, tá bom? Só um minutinho. Daqui a pouco ela deve estar chegando aí, gente. Então, deixa eu ir me apresentando. Eu sou a doutora Larissa. Para quem não me conhece, moro em São Roque do Canaã, atuo na área de geriatria. Eu me formei, né, na área da medicina, já tem 10 anos e atualmente faço atendimentos na área de geriatria, fiz pós-graduação em geriatria na IPMED, em São Paulo, e faço atendimento no consultório em São Roque do Canaã e atuo também na saúde da família, no posto de saúde. Peraí que eu acho que a Sara está tendo um probleminha aqui para entrar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Conseguiu. Ai, meu Deus. Doutora Sara. Nossa. Não está conseguindo participar. Se quiser ligar para ele. Pessoal, enquanto a Sara vai tentando entrar, eu vou começando um bate-papo aqui com vocês. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a importância da consulta geriátrica. Vamos lá. Quando a gente fala em geriatria, né, a gente logo pensa em paciente idoso, né? Mas a geriatria não é somente paciente idoso. Quando a gente pensa em geriatria, a primeira palavra que vem à cabeça é prevenção.
Então, a geriatria, né, o acompanhamento geriátrico, ela fala muito de prevenção. Então, muitas pessoas perguntam, quando devo iniciar um atendimento, um acompanhamento geriátrico, né? Quando devo marcar uma consulta com geriatra? Quando você quer iniciar um acompanhamento preventivo, né? Quando você quer fazer prevenção de doenças que possam ser prevenidas. Então, a partir de 35, 40 anos, seria ideal você iniciar esse acompanhamento para você fazer diagnósticos precoces, né? E tratamentos de doenças antes que elas se manifestem. Ó, a doutora Sara conseguiu entrar. Boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Estão sim, só que está tampando um pouco a sua tela aí. Espera aí. Deixa eu ajeitar minha luz aqui. E agora? Tem alguma coisa aí na frente da sua tela. E agora? Agora tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, Sara, enquanto você estava entrando, eu estava conversando com eles, né? Estava me apresentando, falando um pouco da importância da avaliação geriátrica. Então, vou abrir um espaço para você se apresentar aí também. Ei, pessoal, boa noite. Fui convidado pela doutora Larissa a participar dessa live. Hoje estamos aqui como colegas de trabalho, mas para quem não sabe, nós somos quase irmãs, né? Doutora Larissa, ela é mãe de dois dos meus únicos afilhados e sobrinhos e esposa do meu irmão. Quando eu entrei na medicina, a minha entrada na medicina foi em grande parte por inspiração, já pelos caminhos trilhados por ela. E hoje, nunca imaginaria que nós estaríamos aqui juntos discutindo sobre abordagem geriátrica e cardiológica nos pacientes. Isso é algo até agradecer a Deus, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã e olha que a gente está aqui vivenciando hoje. Com Eu acho que certeza. a Larissa, eu nunca imaginaria que iria trabalhar com idosos e eu trabalhar como cardiologista. E no dia a dia a gente discute muito, conversa muito sobre os pacientes, conversa sobre casos difíceis. E eu achei que essa ideia da live, ela foi muito bem-vinda para a gente esclarecer dúvidas, explicar um pouquinho para vocês sobre como funcionam os dois tipos de consulta, os dois tipos de avaliação. Não é isso, Larissa? Com certeza. Assim, estar nessa live hoje, para mim, é um grande sonho, porque eu sempre quis trabalhar junto com a Sara e hoje a gente está começando a iniciar esse sonho juntas, né? No consultório em São Roque, na nossa terra, né, Sara? Isso aí. A Sara deu uma fugidinha de São Roque, mas está sempre lá, né, Sara? Os pezinhos estão sempre lá, né? Não consegue abandonar, não tem jeito. Quem mora em São Roque não consegue abandonar nunca, essa é a verdade. E a gente está iniciando o nosso sonho de consultório em São Roque e eu acredito que a gente vai fazer um trabalho muito legal lá. Eu acho que hoje em dia a medicina como um todo, ela está vivendo uma fase de transição. Então, a gente encontra no mercado profissionais bem intencionados, honestos, competentes, que querem o melhor pelo paciente. E, infelizmente, a gente também tem a era da medicina que a gente está vendo muito por aí, profissionais, infelizmente, só visando muitas vezes talvez o lucro ou soluções imediatas para problemas complexos.
E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também em relação a isso, ao tipo de profissional que a gente procura. Muitas das vezes faltam aos nossos pacientes orientação adequada. Às vezes, uma orientação bem feita, um medicamento tomado da forma correta, reduz custos e eu tenho um impacto muito melhor na qualidade de vida do meu doente do que, digamos assim, respostas e tratamentos revolucionários que a gente vê por aí. O famoso charlatanismo que a gente tem vivenciado. E isso me entristece muito. A gente tem que... O nosso papel como médico hoje em dia para a população é orientar aquilo que é o melhor, aquilo que é o mais custo-benefício e que agrega em qualidade de vida. Eu percebo que o papel do geriatra na saúde dos pacientes em geral é um divisor de águas. Porque muitas das vezes o paciente ele vai no cardiologista, ele vai no reumatologista, ele vai no ortopedista, ele vai no endócrino. E à medida que ele vai indo nas consultas, ele sai das consultas com diversas receitas. E muitas vezes essas receitas, esses medicamentos vão se misturando entre si, podendo levar uma série de efeitos colaterais que muitas vezes são muito prejudiciais aos pacientes, podendo levar a queda. No idoso, a doutora Larissa vai saber falar melhor do que eu, mas aumentando muito o risco de fratura de fêmur, né? E isso leva os nossos idosos a ficarem acamados, infecções, pneumonia. E efeitos colaterais em termos de qualidade de vida. Sonolência, constipação, alterações da parte cardiológica em termos de batimentos cardíacos, de pressão arterial. Excesso de remédio, ele pode tanto deixar a minha pressão mais alta, a depender do remédio, ou abaixar demais a minha pressão. A pressão ela tem que ser controlada. E episódios de pressão baixa, que é a hipotensão, também está associados à queda e piora da qualidade de vida. Então, assim, eu acho que o profissional, o divisor de águas, para identificar qual que é o remédio ideal, o que o paciente precisa, isso daí é o papel do geriatra. Muitas das vezes, ele tira certos medicamentos que o paciente não precisaria estar tomando e toma de forma muito prolongada, impactando em outros tratamentos. Da parte cardiológica, então, nem se fala. Porque a depender, se você misturar muitos remédios, pode dar alterações até mesmo no eletro e no funcionamento do coração. Você já teve algum caso parecido com esse, Larissa? Com certeza. Principalmente essa questão que você falou do paciente que tem vários especialistas, né? Então, o paciente que vai no ortopedista, o paciente que vai no reumatologista, vai no urologista, né? Vários, e chega para mim com várias medicações prescritas por vários especialistas. Quando a gente para fazer um check-up, né, fazer um olhar geral sobre todas essas medicações e a ação de todas essas medicações em conjunto sobre o paciente, a gente observa interação medicamentosa, uma medicação interagindo com a outra, medicações que causam delírio, medicações que causam hipotensão, medicações que causam risco de quedas. Então, é aí que eu falo que entra a importância do acompanhamento geriátrico. Por quê? O médico geriatra, ele faz o acompanhamento desse paciente como um todo. Ele faz uma avaliação ampla desse paciente. A consulta geriátrica, ela é uma consulta diferente das consultas, né, que são voltadas para um determinado problema em si. Então, por exemplo, quando você vai no ortopedista com uma dor, né, o ortopedista vai olhar para aquela dor. Quando você vai no outro especialista com um problema específico, o especialista vai olhar para aquele problema específico. Já o médico que faz o atendimento voltado para a geriatria vai fazer uma avaliação ampla desse paciente.
Então, é uma consulta mais demorada, porque o médico vai olhar esse paciente em todos os aspectos, vai fazer uma avaliação ampla de todos os órgãos, de como que está o funcionamento geral desse paciente. Não vai olhar somente para um órgão específico, vai avaliar todas as medicações, vai avaliar todo o sistema do paciente, como está funcionando. E a partir dessa avaliação, vai direcionar para a avaliação do especialista quando necessário, né? Então, por exemplo, sobre interações de medicações, medicações que trazem risco para o paciente idoso, né? É o médico que faz avaliação geriátrica é o mais indicado para estar vendo isso. Porque muitas vezes chega assim, com várias medicações que interagem uma com a outra, que podem levar a consequências graves. E esse paciente está lá tomando porque não teve nem, né? Tem vários médicos acompanhando, mas não tem nenhum que tem esse olhar para todas as medicações e para o paciente como um todo. Essa que é a grande diferença. A título de curiosidade, Larissa, recentemente, inclusive, foi semana passada, eu estou quase todos os dias aqui no Hospital São José, na parte do pronto atendimento de pacientes cardiológicos. E aí nós atendemos uma paciente que os batimentos cardíacos dela estavam em 30 por minuto. Só para vocês entenderem, pessoal, o coração ele tem que bater de forma normal entre 50 e 100 vezes por minuto. Quando ele bate abaixo de 50, é quando a gente diz que esse coração está batendo muito devagar. E aí nós fomos ver que ela tinha uma mistura de remédios e o que causou esses batimentos baixos e o desmaio dela em casa foi esses excessos de remédio que fizeram que o coração dela estivesse batendo muito abaixo do normal. Nós precisamos passar um marca-passo. O que é um marca-passo? É um aparelho que a gente coloca de forma provisória lá dentro do coração para assumir o ritmo, assumir os batimentos, até que o organismo consiga eliminar esse excesso de medicação. Graças a Deus, a paciente se recuperou, ela teve uma boa melhora. Mas, às vezes, acontece dos pacientes não terem essa mesma sorte e não dá tempo de chegar no hospital. Daí a importância de você saber os remédios que você usa direitinho e quais são eles da forma adequada, na dose adequada. Outra coisa que eu acho muito importante, além do papel do geriatra, é a avaliação do paciente como um todo. Eu acho que a Larissa bateu muito bem na tecla. E a questão também da prevenção das doenças. Como eu trabalho no hospital, eu, na maioria das vezes, eu estou vendo o problema acontecendo. Eu não estou pegando na fase da prevenção. Mas já diziam os estudiosos, é muito melhor prevenir do que remediar. Muitos dos pacientes que eu estou atendendo ali no hospital, que chegam, seja por quadro de infarto, de dor no peito, de arritmia, de água no pulmão, são pacientes que tinham os fatores de risco que muitas vezes não sabiam que tinha, porque são doenças silenciosas. E aí, quando chega no hospital, já está numa fase doença, uma fase avançada. É um colesterol alto que a paciente não sabe que tinha. É uma glicose alta que não sabia que tinha. É uma pressão alta que não sabia que tinha. É o paciente que às vezes abusa da cervejinha. É o paciente que fuma, que tem dificuldade de parar de fumar. É o paciente que é sedentário, que tem dificuldade de introduzir uma atividade física. É o paciente que está sempre estressado, está sempre na correria e não tem tempo de se cuidar. A maioria dos nossos pacientes que chegam ali tem algum desses fatores de risco que ou não eram identificados ou não eram controlados.
será que se grande parte desses pacientes estivessem fazendo o tratamento adequado e identificando esses fatores de risco silenciosos, será que a gente não evitaria muitas internações? Eu tenho quase certeza que sim, tá? A gente sabe que grande parte dos infartos, dos AVCs, os famosos derrames, estão associados a esses fatores de risco. E se a gente controla esses fatores de risco, a gente tende a melhorar a qualidade de vida e aquele vô que tem 60 anos, que tem 70, eu consigo dar anos de vida a mais para ele, de forma que ele viva mais e mais e mais e com saúde. Muito melhor a gente atuando na forma preventiva do que na forma de tratar complicações. Não é isso, Então, Larissa? é isso. Teve até um comentário aqui que eu achei interessante, que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por que que existe tanto idoso com fratura de fêmur, né? Isso daí entra muito na prevenção. O que que acontece? A fratura do fêmur, né, que é a principal fratura que a gente vê em idoso, fêmur e coluna vertebral, ela vem porque com a idade, né, principalmente mulheres, né, principalmente após a menopausa, tem uma redução da densidade óssea. Então, vocês já ouviram falar da osteoporose? Osteoporose nada mais é do que a formação de poros dentro do osso. Então, o osso fica poroso, né? Cheio de poros. Ele fica com uma densidade reduzida. Então, é como se o osso ficasse fraco. Com a idade, principalmente após a menopausa, principalmente mulheres, isso tende a acontecer. O que que acontece muito com os idosos? Uma redução de massa muscular, né? Porque o idoso perde muita massa muscular pela redução da atividade física, redução da mobilidade. Aquele vozinho que gosta só de ficar deitado. Isso, redução da ingestão de proteína, aquele vovozinho que só quer comer pão, café com leite, que a Oh, gente meu vê que Deus! acontece muito. Então, acaba reduzindo a massa muscular, o osso vai perdendo a densidade e acontece um exemplo que eu vou citar para vocês, que aconteceu um paciente, né, do meu consultório, foi sentar para tomar café. Nisso que a paciente foi sentar para tomar café, o osso da perna dela, do fêmur, quebrou. Então, ela não caiu e quebrou o fêmur. O fêmur dela quebrou e ela caiu. Isso aconteceu porque ela estava com a densidade óssea reduzida. Então, ela chegou para mim depois que já tinha acontecido essa fratura de fêmur. Quando a gente foi fazer a densitometria óssea, né, que é o exame para rastreamento de osteoporose, para a gente ver como que está essa densidade óssea, iniciar o tratamento e fortalecimento desses ossos, a gente viu que ela estava com uma osteoporose grave e que havia um risco muito grande de fratura. Mas é uma paciente que descobriu essa osteoporose depois que teve a fratura. Então, aí já não tinha mais como a gente voltar atrás, já tinha acontecido a fratura. Mas se você faz um acompanhamento, faz os exames preventivos, descobre essa osteoporose, faz o tratamento. Então, ali, ó, como podemos prevenir? Fazendo o exame de densitometria óssea. Se você tiver osteoporose, é iniciado o tratamento correto para fortalecimento desse osso. Esse osso vai ser fortalecido e vai reduzir o seu risco de fratura. Então, se você descobre o problema com antecedência, inicia a suplementação de cálcio, bisfosfonato, né, que faz parte do tratamento, para poder fortalecer esse osso, você reduz o risco de fratura. Então, esse é um dos casos que a gente cita falando dessa prevenção.
Outro caso também, Sara, que fala aí a favor da cardiologia, né? Que eu pego em consultório também, paciente idoso ou paciente aí com entre 60 e 70 anos, com queixa de falta de ar, né? Chega cansado, eu ando muito cansado, tenho muita fraqueza, eu vou subir uma escada, começo a sentir falta de ar. Antes eu caminhava, eu ia na rua, andava para todos os lados, mas agora quando eu vou andar um pouquinho já fico cansado, minha perna está ficando inchada. E aí quando, né, chega com essa queixa no exame físico, a gente vai ver, às vezes, tem lá um sopro cardíaco, né? Uma hipertensão, tem uma pressão alta não tratada, um sopro cardíaco não diagnosticado. Então, provavelmente, esse paciente tem esse problema já há muito tempo, não trata, e aí agora trouxe esses problemas, piorando a qualidade de vida dele. Fala um pouquinho pra gente sobre isso daí. É assim, é o que eu sempre digo, né? A hipertensão, que é a pressão alta, o colesterol e a glicose alta, então é o início de tudo, né? Alguns dos pacientes, eles vão ter um ou outro, ou vão ter todos, né? E aí, em algum momento, eu posso cursar com entupimento das artérias do meu coração, levando a um infarto. Eu posso levar um entupimento das artérias cerebrais, podendo levar um AVC. Eu posso levar a problemas renais, levando a um possível quadro de hemodiálise quando a doença renal crônica encontra-se muito avançada. E isso daí é o início de tudo. Paralelo a isso, junto com o entupimento das artérias no coração, eu posso ter também aquilo que eu chamo de problema na válvula. O nosso coração, para poder passar o sangue dentro dele, existem 4 válvulas. E ocasionalmente, por conta da idade, outros fatores de risco, fatores de herança, às vezes até de nascença, eu posso ter algum problema numa dessas válvulas. Uma válvula pode ficar aberta demais ou fechada demais. E daí cabe, durante a avaliação cardiológica, ser feito o diagnóstico correto. E a depender do grau que isso está muito aberto ou muito fechado, pode gerar sintomas e, às vezes, até precisar de cirurgia, que é o famoso problema de sopro, que é algo que tem que sendo acompanhado. Na cardiologia, hoje em dia, a gente tem muitos exames que nos ajudam nos diagnósticos precoces. O exame inicial é o meu estetoscópio, que é o que você falou. Examinar o paciente corretamente e ver se ele tem algum sopro, quanto que está a pressão dele, se é uma pressão que se comporta normal no consultório e em casa. Às vezes o paciente tem a pressão boa no consultório, mas em casa, será que ele olha a pressão em casa de vez em quando? A gente sabe que a pressão alta, ela está associada a todas essas complicações no futuro. E aí, depois desse exame físico, a gente tem o famoso eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma? Ele vai avaliar a parte elétrica do coração. Se essa parte elétrica está fazendo o coração bater direitinho, entre 50 e 100 vezes por minuto, esse exame da parte elétrica do coração vê se tem sinais de inchaço no meu coração, se é um coração mais enfraquecido. Esse exame consegue me dizer se tem sinais de pressão alta. Esse exame me dá informações muito valiosas. Infelizmente, não são todos os médicos que conseguem ter um laudo detalhado desse exame, que ele é difícil compreensão mesmo. Eu não julgo os colegas. É algo que você tem que ver rotineiramente, diariamente, para você ter experiência em laudar. Mas caso seja feito, é muito importante. Todo paciente hipertenso, diabético,
tem que fazer pelo menos um eletro todo ano para avaliar como que está esse coração. O eletro me diz informações fundamentais sobre esse coração. Junto com o eletro e com o meu exame físico, daí vem outros exames. Vem o famoso ecocardiograma, que realmente determina qual a força desse coração, qual que é o grau do problema na válvula, se precisa de cirurgia ou não. E tem também o famoso teste de esforço. O que é o teste de esforço? Paciente que tem fator de risco para o coração, eu simulo meu coração numa fase de esforço, sob um esforço, e vou ver como é o comportamento desse coração frente ao esforço. Será que o meu paciente vai ter dor no peito? Será que o coração vai acelerar demais? A fim de diagnosticar doenças do coração. E depois vem outros. Vem o famoso mapa para avaliar como é o comportamento da pressão em casa. Vem o Holter, que é um tipo de exame que a gente coloca para ver se o paciente está tendo algum grau de arritmia. Esse Holter a gente coloca no paciente em 24 horas e naqueles pacientes que se queixam de palpitações, de descompasso, de batimentos acelerados, ele tem um importante valor diagnóstico. Então, a cardiologia vem para isso aí, tanto na fase de prevenção das doenças, como na fase de tratamento das complicações. Então, foi perguntado aqui como podemos prevenir. Realmente é isso daí, né, que a Sara estava falando. Fazer esse check-up, fazer esse exame físico para detectar o problema, né, precocemente, para ser tratado e acompanhado. Outra coisa que, Sara, ainda voltando um pouquinho na osteoporose, teve uma dúvida. O cálcio pode ser feito no paciente com problema cardíaco, na sua opinião? Sim, de forma rotineira, sim. As doses que são prescritas para pacientes com osteoporose são seguras. A gente sabe que doses excessivas de cálcio estão associadas a problemas cardíacos, mas não nas doses prescritas pelos geriatras. São doses seguras, tá? Lembrando também, gente, que cálcio, né, de uso rotineiro com paciente com osteopenia, muitas vezes ele pode ser substituído pelo cálcio da alimentação. Então, existem alimentos que têm porções de cálcio que podem ser ingeridas durante o dia para a gente estar adquirindo esse cálcio diariamente, não no paciente com osteoporose, ok? No paciente com osteopenia, ou seja, o paciente que tem um cálcio um pouco abaixo do normal, mas ainda não desenvolveu osteoporose. Então, por exemplo, aquele paciente que sente um desconforto ao tomar o cálcio, né? Tem gente que tem gastrite, refluxo, se sente mal quando ingere o cálcio e tem osteopenia. Pode estar fazendo as porções de alimentos que contêm cálcio, leite e derivados. Então, tem o iogurte, tem o queijo, tem o leite em pó, que você pode usar, né? Uma dose, por exemplo, você usa 3 ou 4 colheres por dia de leite em pó, você já está fazendo aí 2 porções de cálcio, mais o queijo, mais o iogurte, você está ingerindo a porção de cálcio ideal para o tratamento. E sobre a osteoporose, lembrando que o alendronato, ele funciona como um remodulador do osso, então ele coloca o osso para trabalhar. Então, para o alendronato, né, que é o mais comum que é usado, que é da classe dos bisfosfonados, ele precisa estar associado ao cálcio e para o cálcio ser suplementado, o paciente precisa ter um nível bom de vitamina D. Então, se o paciente não tem um nível bom de vitamina D, não adianta ficar se entupindo de cálcio, ok? E se o paciente não tem uma suplementação de cálcio, não adianta ficar fazendo bisfosfonado. Então,
o tratamento precisa ser feito de forma correta para funcionar. E outra questão que eu vi aqui interessante, que foi perguntado, é quais os riscos que o idoso corre de ficar se entupindo de medicamento? Com certeza, tem risco, né, de todas as partes, porque as medicações, elas têm interações umas com as outras. Então, se o idoso toma, por exemplo, medicação para dormir e toma uma outra medicação que envolve aí o sistema nervoso central, um antipsicótico, alguma medicação que faz sonolência. Acorda de noite para ir no banheiro, tem muita sonolência, tem tontura, tem risco de queda, cai, faz risco de fratura. Então, esse é um risco. O paciente, o idoso, né, que toma muita medicação para dor, toma muito anti-inflamatório, né, gente? Bem, né, lembrando, idoso não deve tomar anti-inflamatório, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida. Então, a dor no paciente idoso, a gente trata... Torcilax, gente, aquele remédio cor-de-rosa, aquele comprimido cor-de-rosa, por favor. Se tem na casa do idoso, consuma com ele, gente. Some, porque tem que ser evitado, tá? O Torcilax, ele tem anti-inflamatório. Não pode ser tomado pelo idoso, tem risco de úlcera, tem risco de causar lesão renal, tá bom? Então, a dor do idoso a gente trata com outras alternativas, não com anti-inflamatório. Outro tipo de interação, ó, vamos supor, o paciente da doutora Sara tem problema cardíaco e toma AS ou toma Xarelto, que é um anticoagulante. Aí vai lá o idoso e toma anti-inflamatório. Aí faz uma úlcera no estômago. Então, é também uma consequência, um risco do idoso que se entope de medicação. Então, faz inflamação intestinal, faz úlcera gástrica, isso daí. Então, gente, tem que ter um acompanhamento, tem que ter cautela, não é assim tão simples. E assim, vale a pena lembrar que muitas dessas dores crônicas que acompanham os nossos pacientes, os idosos, estão associados a problemas que não têm cura. A famosa osteoartrose, a hérnia de disco. E hoje, na medicina, existem os famosos moduladores de dor. Então, o geriatra, ele consegue oferecer para o paciente um tratamento para dor crônica que consiga diminuir as crises de dor do meu paciente e, com isso, o uso recorrente de anti-inflamatório. E associado a esses moduladores de dor, o mais importante, eu acho que é o que a geriatria e a cardiologia mais conversam, é a reabilitação, é o exercício físico assistido e especializado. O idoso que é funcional, o paciente que é funcional, que se exercita, que é ativo, que faz as suas tarefas do dia a dia, é o melhor remédio que tem, seja para a parte cognitiva dele, para a parte motora ou para a parte cardiológica. O paciente tem que estar o tempo todo em movimento. Não existe remédio melhor de prevenção para o coração do que atividade física. É claro que, às vezes, antes do paciente começar uma atividade física, eu concordo que é importante passar por uma avaliação, fazer um eletro, ocasionalmente um teste de esforço, mas ter hábitos de vida saudáveis, incluindo exercício físico, é fundamental. Para controlar dor, a articulação tem que se mexer. É claro que tem que ser um exercício assistido com um profissional adequado. Então, vai ter paciente que vai se adaptar melhor a uma hidroginástica, vai ter paciente que vai se adaptar melhor a um pilates,
Vai ter paciente que vai se adaptar melhor à musculação, outro ao funcional, outro à caminhada. Cada um com a sua individualidade, mas o exercício é e será muito bem recomendado, tanto pela parte cardiológica como pela parte geriátrica. E a pessoa que não fica com a musculatura parada, ela é uma musculatura que está fortalecida. Então, diminui risco de queda. Ela aumenta o tempo de vida. Caso ela pegue uma pneumonia, uma infecção, ela tem uma reserva funcional melhor para combater essa infecção. Então, seja qual for o problema do idoso, a atividade física é sempre muito bem-vinda. Na minha opinião, a alimentação saudável, exercício físico, dormir bem e ter uma vida mais tranquila e menos estressantes é 80% do tratamento. Concorda com isso, doutora Larissa? Com certeza. E nem tudo é ansiedade, viu, pessoal? Nem tudo é ansiedade. Sim. Problemas, às vezes o paciente chega no consultório se queixando de palpitação, falta de ar, dor no peito, e tudo agora é ansiedade. E não é bem assim. Não é bem assim. Verdade. Sara, eu já atendi pacientes com que chegaram, né, afirmando no consultório, afirmando que estava tendo crise de ansiedade, estava sofrendo muito com crise de ansiedade, o próprio paciente afirmando: olha, meu coração parece que vai sair pela boca. Eu não aguento mais essas crises de ansiedade. Eu estou tomando esse remédio aqui para ansiedade e não melhoro. Mas tem hora que me dá crise, eu fico pálido, fico suando frio, minha perna começa a tremer, meu coração parece que tem uma batedeira. Aí, de repente, na consulta, ele começou a ter uma crise. Ele falou assim: ó, e agora? Ó, tô tendo uma crise de ansiedade. Aí eu falei assim: tá tendo agora? Deixa eu ver. Fui fazer uma escuta do coração dele, o ritmo estava irregular. Falei assim: vamos lá fazer um eletro para a gente ver essa crise? Aí fomos fazer um eletro, tava com uma FA. Então, assim, tava com ritmo irregular, um ataque à arritmia. Não era uma ansiedade pura, né? Então, precisava de uma avaliação e um tratamento além do tratamento de ansiedade. Então, tem que ter um olhar além disso daí também. Além disso daí. A gente trata a ansiedade também, mas a gente não trata só isso. Tem que olhar tudo, né, doutor? Na verdade, a ansiedade é o diagnóstico de exclusão, né? Exatamente. Depois que a gente exclui os problemas principais, a gente pensa aí na ansiedade. Pelo menos a minha opinião é sempre voltado para isso daí. Com certeza. Tem várias coisas que simulam a ansiedade, né? Não é que simulam, estão associados a sintomas ansiosos. Distúrbios de tireoide, alterações do sono, a famosa apneia do sono, né? São todas coisas que influenciam no humor e no comportamento do paciente ao longo do dia, né? Então tem que olhar tudo de forma global. A apneia do sono, muito interessante. Já atendi também pacientes que acordavam de manhã cansados, passavam o dia cansados, né? Que acordavam com sensação de sono não reparador e falaram: olha, eu acho que eu estou entrando em depressão, porque eu vivo cansado, eu não tenho ânimo para nada, né? E aí, quando a gente foi investigar, foi feito a polissonografia, ele tinha uma apneia do sono grave, ou seja, esse paciente não estava tendo o descanso necessário durante o sono, não estava tendo a oxigenação necessária durante o sono para passar o dia bem. Então, a gente vê, não é puramente um quadro depressivo, né? Tem uma patologia associada. Então, a gente sempre está aqui investigando. E isso daí está associado a problemas cardíacos também. A gente sabe que a apneia do sono e doenças do coração estão fortemente associadas também. Isso daí. Tem mais perguntinhas aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui.
Ah, uma pergunta legal aqui, Sara. O coração dói? O coração dói? Dói, dói, dói. De forma, digamos que dói. Não é o músculo que dói, né? É a inervação que está ao redor dele que dói. Mas quando, por exemplo, a gente tem um entupimento de alguma artéria, levando ao famoso infarto, ocorre uma inflamação local, gerando dor. Então, o coração pode doer, sim, tá? É claro que não é qualquer dor que me faz pensar em dor de etiologia cardíaca. Dor no peito tem 1 milhão de causas, desde ansiedade, refluxo, problemas pulmonares, problemas vasculares, né? Problemas na aorta, mas a depender do tipo de dor, me faz lembrar em coração, sim. E é sempre importante estar sendo avaliado pelo médico, pelo cardiologista, pelo médico que está no plantão do pronto-socorro. Todo paciente que tem fatores de risco para o coração, que são diabetes, pressão alta, colesterol, que tem história na família, e abre um quadro de dor torácica, sempre tem que procurar ajuda médica para fazer a investigação adequada, tá? Às vezes o paciente ele nunca sentiu nada. Se ele abre um quadro de dor e tem alguns desses fatores de risco, eu tive um irmão que faleceu do coração com 50 anos, ou seja, eu tenho história na família. Tem que ser avaliado, porque herança também fala a favor de uma doença mais precoce. Então, nunca pode deixar de ser avaliado. Sim, com certeza. Faz parte, inclusive, da avaliação geriátrica ampla, a história familiar também. Outra perguntinha aqui, então, avaliação para procurar um acompanhamento geriátrico. Eu sempre indico aí, pessoal, 35, 40 anos, é uma idade legal para estar fazendo o acompanhamento preventivo, né? O que eu sempre falo para você ver o que é importante no acompanhamento médico? Esse médico, ele precisa estar atento à sua saúde como um todo, né? Não só em uma parte. Então, todo paciente precisa ter um médico que está atento à sua saúde como um todo, para estar te orientando, para estar medicando, orientando e fazendo a prevenção das doenças que podem ser preveníveis, né? Com diagnósticos precoces, tratamentos precoces e tudo mais. É, e também. Agora me deu um branco. Ajuda aí, doutora Sara. Não, você está certo mesmo. Você está certa mesmo. Você quer ver um paralelo que eu vou te fazer? Recentemente, eu atendi uma senhora, 72 anos, 72 ou 75 anos. Ela foi fazer um risco cirúrgico do cardiologista comigo para fazer uma artroplastia de joelho. Ela tinha uma artrose avançada de joelhos, já quase não estava conseguindo andar. Só que ela estava numa fase que ela estava com a pressão toda descontrolada, estava com diabetes todo descontrolado, triglicerídeo alto e muito acima do peso. Qual que é o papel do profissional que vê o paciente como um todo? Minha senhora, a sua cirurgia tem indicação? Tem. Mas será que é o momento da senhora operar? Será que não é melhor a gente controlar a sua pressão, controlar o diabetes, controlar o triglicerídeo, procurar uma nutricionista para dar uma dieta adequada para a senhora? Quem sabe a senhora consiga perder algum peso, né? E futuramente, com fisioterapia e perda de peso, talvez a senhora nem precise de cirurgia, a gente reavalie isso.
Mas olha o impacto que o profissional faz na vida do doente. Agora, se você está preocupado só com o joelho, você coloca na mesa de cirurgia uma senhora com todos os fatores de risco do coração descontrolados, com risco de ter um infarto na mesa de cirurgia e ter complicações pós-operatórias na UTI, com até dificuldade de voltar para casa. Olha o impacto que isso traz na vida do paciente. E isso a gente consegue fazer no consultório, avaliando caso a caso, de forma cuidadosa e individualizada. Você já teve casos assim? Já, com certeza. O paciente focado em um problema, sendo que aquele probleminha ali era a ponta do iceberg, digamos assim, né? Então, teríamos muitas outras coisas ainda para resolver antes daquilo ali. Então, o que acontece com esse paciente, geralmente? Ele vai no ortopedista devido à osteoartrose do joelho. O ortopedista indica cirurgia, pede o risco cirúrgico. O paciente procura o cardiologista e o cardiologista fala, olha, minha senhora, a senhora não tem condições de operar porque o seu risco cirúrgico, né, é complicado. A senhora está com a diabetes descompensada, está com a pressão descompensada. Então, uma cirurgia agora é complicado, não tem como liberar o seu risco cirúrgico. O paciente volta para o ortopedista, olha, o cardiologista não liberou para fazer a cirurgia. Ah, então, minha senhora, resolve esses problemas, depois a senhora volta para fazer a cirurgia. Então, geralmente, o que acontece é isso daí. E esse paciente ficou a vida inteira ali tentando resolver o problema do joelho, principalmente tomando. Nós tivemos até, acho que um caso assim que eu passei para você, né? Foi. O paciente tomando anti-inflamatório, e aí tentando fazer, né, o processo, tentando uma liberação de risco cirúrgico para operar o joelho, e no meio desse processo aí infartou, não foi? Porque ficou voltado para o joelho e esqueceu aí as outras partes e acabou tendo problemas cardíacos sérios, né? Problema renal sério. Tivemos um caso assim também. Então, voltando, né? Lembrei sobre o que eu estava falando. Não tem, gente, coisa melhor do que você ter um médico para chamar de seu, né? O que eu queria dizer era isso daí. Um médico que tem o seu histórico, né? Que você pode contar, que quando você tem uma dúvida, você pode recorrer a esse médico, que tem todo o seu histórico, sabe as medicações que você toma, que te acompanha, né? Você quer perguntar, tirar uma dúvida sobre algum problema, mesmo que você for em algum especialista, mesmo assim você compartilha a conduta desse especialista com o seu médico. Isso é muito importante, gente. Faz parte e ajuda muito na prevenção de doenças e complicações. Teve uma outra perguntinha aqui. Deixa eu só ver aqui onde que está anotado. Peraí. Foi perguntado aqui, Sara, se a apneia ela pode matar se não for descoberta logo. Olha, matar, eu não diria matar, né? Mas ela contribui para doenças do coração. E aí pode levar a uma doença do coração e essa doença do coração ter uma complicação, às vezes, infelizmente, fatal, tá? Mas a apneia, geralmente, ela nunca vem sozinha. Geralmente, a apneia vem associada com pacientes que estão acima do peso, pacientes sedentários, pacientes que têm gordura no fígado, que é o que a gente chama que tem um score de risco global aumentado. Tem uma soma de fatores de risco trabalhando em conjunto para aquilo, tá? Eu não tô aqui falando, pessoal, para deixar todo mundo desesperado, não, tá? Não tô aqui para tocar o terror, pelo contrário. Eu e a Larissa estamos aqui para tentar orientar propostas para as pessoas terem melhorias na sua qualidade de vida e ter anos de vida a mais. Mas todo paciente que ronca muito à noite e acorda no outro dia cansado e falou que quase não dormiu nada,
tem que ser avaliado quanto à possível presença de uma apneia do sono, sim, tá? E o tratamento, os pacientes relatam que com o tratamento adequado tem uma melhora muito grande da qualidade de vida. No outro dia você rende muito mais no trabalho. Você tem maior facilidade de perder peso. Quem não dorme bem não consegue perder peso facilmente, porque eu altero todo o meu metabolismo. Então fica de pisca-alerta para vocês. Ligar um pisca-alerta aí, tá? Mas realmente a apneia é algo muito comum que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia, né? Sim, lembrando que é um problema a longo prazo, né? Então, a apneia, ela traz problemas a longo prazo, tanto problemas cardíacos, como também problemas associados à demência. Sim. Então, precisa ser tratada para evitar esses problemas a longo prazo. Olha, tem uma pessoa aí que acompanha, né, a geriatria, aí já foi, né? O geriatra fez uma pergunta interessante sobre a cascata iatrogênica. Vamos falar um pouquinho sobre a cascata iatrogênica. Muito interessante. Então, cascata iatrogênica funciona assim, gente. A cascata iatrogênica acontece muito, é muito, muito comum e a gente vê no dia a dia, tá? Como que ela funciona? Geralmente, vou dar uma ideia para vocês de como geralmente funciona. Vamos supor um paciente que chega no pronto-socorro com uma crise de dor lombar, né? Dor nas costas. Esse paciente está com dor nas costas e ele chega no pronto-socorro e vai ser medicado com medicação analgésica. Lá no pronto-socorro, vamos supor que vai ser feito tramal para ele. Tramal, né? Vai ser passado para casa o Paco. Peraí. Acho que a Sara saiu aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Solicitação. Tá. E aí, vamos supor que esse paciente vai ser medicado com tramal lá. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui de novo. Oi? Conseguiu? Oi, sim, meu celular acabou a bateria. Desculpa, pessoal. Sara, tá parecendo o Charles aí, tá? Ah, Só pra constar. e agora? Agora você. Agora sim. Beleza. Desculpa, pessoal. Cenas dos bastidores aí, pessoal, para vocês acompanharem. Então, esse paciente vai chegar. Ele é tímido, eu não sou, não. Tô falando aqui, Sara, sobre o paciente com dor, tá? Que vai chegar no pronto-socorro com dor lombar, vai ser medicado com tramal, vai ser passado para casa um remédio para dor, né? O Paco, vamos dar o exemplo do Paco. O Paco é uma medicação que pode causar constipação intestinal. Então, vamos supor, foi passado um remédio para dor, e aí esse remédio que foi passado para dor vai causar um outro sintoma nesse paciente. Então, o paciente tomou um remédio para dor, porém vai evoluir com uma constipação intestinal. O intestino vai prender. Então, o paciente que antes tinha dor, agora ele vai ter o intestino preso. E aí, então, esse paciente vai retornar no médico e aí vai ser passado para ele um outro remédio para soltar o intestino. Então, agora ele vai tomar o remédio para dor, mais o remédio para soltar o intestino. Então, vai ser passado aí para ele o lactopurga. Então, o paciente vai para casa aí com o Paco e o lactopurga. Chega em casa esse paciente que nunca teve intestino preso, mas agora tem intestino preso porque está tomando o Paco, toma o lactopurga. E aí, quando ele toma o lactopurga, ele começa a ter dor abdominal, porque o lactopurga, ele causa dor abdominal, né?
porque ele põe o intestino para funcionar de forma muito rápida, ele aumenta a peristalse intestinal. E era um paciente que não tinha costume de tomar medicação. Então ele tinha dor, depois constipação intestinal e agora ele tem dor abdominal. E ele começa a ter suor frio, dor abdominal, sensação de desmaio e volta para o pronto-socorro com esses sintomas. Chega no pronto-socorro, então é feito para ele um soro e um remédio para vômito. E aí, então, faz para ele um Digesan. E aí, o que acontece? O paciente desenvolve uma intolerância ao Digesan, que é um efeito colateral, às vezes, que algumas pessoas têm ao Digesan. E aí, começa a ficar muito agitado, muito nervoso, fica querendo pular a janela, arranca o acesso do braço. Então, isso daí, gente, se chama uma cascata iatrogênica. Quando você inicia uma medicação, essa medicação causa um efeito colateral, você inicia outro remédio para tratar aquele efeito colateral, esse remédio causa outro efeito colateral, você inicia outro remédio para tratar aquele efeito colateral e por aí vai. Vai fazendo uma cascata de iatrogenias e esse paciente vai sofrendo com efeitos colaterais de remédios para tratar efeitos colaterais. Então, isso daí é muito comum e a gente vê todos os dias, tá? Então, por isso a importância de ter um médico para chamar de seu. Volto a falar. Porque quando você procura frequentemente o pronto-socorro, você pega plantonistas diferentes. Então, o plantonista que te atendeu hoje, ele não sabe nada da sua história. Ele vai tratar a sua queixa. Quando você voltar daí 12 horas, vai ser outro plantonista, que também não sabe nada da sua história e vai tratar a sua nova queixa. E aí, a chance de acontecer a cascata iatrogênica é muito maior. Você já pegou cascatas iatrogênicas assim, Sara? A gente pega muita cascata iatrogênica quando o paciente chega no hospital tomando vários anticoagulantes, às vezes mistura S com anticoagulante, sem protetor gástrico associado. Aí o paciente pode desenvolver úlceras gástricas, né? Evoluir com hemorragias. Mas uma coisa que eu achei bacana que você falou, Larissa, tanto em relação a ter um médico acompanhando e também quando o paciente idoso, ele é frágil, ele é um pouquinho mais desorientado, mais esquecido, sempre ter um acompanhante junto com ele nas consultas que esteja no dia a dia dele. Às vezes vai junto um filho que mora em outro município, que não tem contato, que não sabe dos problemas de saúde. Muitas vezes é melhor você levar o cuidador, o funcionário da casa, ou o vizinho que tem contato diário, mas que te dá informações que agregam, e isso facilita muito a consulta, tá? Sim, com certeza. Eu gosto de trabalhar muito com contato direto, sempre com o acompanhante do paciente. Então, assim, sempre eu falo o seguinte, você vai sair daqui do consultório hoje, né? Mas o nosso contato, ele não vai acabar aqui. Então, eu preciso, né, para esse tratamento dar certo, para esse segmento dar certo, eu preciso que você me envie informações frequentes de como está evoluindo o paciente. Se tiver efeito colateral da medicação, manda para mim, né? Se não estiver melhorando, manda para mim, entre em contato comigo. Então, isso é muito importante, gente, porque muitas vezes, quando você inicia um tratamento e aí depois você volta numa revisão ou numa nova consulta, daí 30 dias ou 2 meses, para você falar que eu tomei a medicação 3 dias, daí eu parei o remédio porque eu não me senti bem e aí eu continuo do mesmo jeito ou então piorei. O tratamento ficou ali parado, né?
ficou 30, Sim. 60 dias parado. Então, eu acho que essa comunicação é muito importante, precisa ter, para a gente poder estar alinhando, orientando, direcionando, né, o tratamento. Para dar certo, isso é muito importante no acompanhamento. A presença da família eu acho sempre fundamental, em qualquer aspecto. Muitas das doenças que a geriatria e a cardiologia tratam, às vezes não são curáveis. Em sua maioria são de acompanhamento crônico, né? E a presença da família junto com o paciente para dando suporte social, suporte emocional, sempre agrega muito no tratamento. Na minha opinião, uma das coisas que mais interferem. Porque não é um paciente, não é o paciente sozinho que está participando do tratamento. É o médico, é a família e o paciente. Isso. E com isso ele não se sente sozinho. Ele não se sente sozinho. Ele vê que tem várias pessoas ao lado dele dando suporte e apoio social que ele precisa. E sempre falo, quando vier na consulta, traz a bolsa de remédio, porque eu gosto de ver todos os remédios. Vão pegando um por um. Vamos lá, esse aqui, toma que horas? E esse aqui, quantas vezes por dia? Então, traz todos os remédios que tiver em casa. Traz, põe tudo numa bolsa e traz. Isso é muito importante também, tá, gente? Tá trazendo todos os remédios, não só a receita. Traz os remédios junto, põe tudo na bolsa e traz. A gente gosta. E exames antigos também, Larissa. Que às vezes os exames antigos nos dão informações valiosas. Por exemplo, no dia da consulta, pode ser que o paciente não esteja apresentando nenhuma arritmia no eletro. Mas pode ser que ele tenha arritmias antigas. Você está entendendo? Sim. Nos eletros antigos. Então, é muito importante estar trazendo todos os exames prévios. A consulta bem feita, a gente avalia isso tudo. Isso daí. Isso aí. Ai, que legal. Temos várias mensagens aqui, olha. Parabéns, meninas. Live maravilhosa. Conteúdo excelente. Pode ficar tranquila, Suzy, que agora nós vamos fazer várias lives com vários temas. E aí, pessoal? Que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta mais que vocês queriam fazer? Alguma dúvida? Alguma coisa talvez que ficou para trás, que não foi respondido? Olha, eu e a Larissa, nós estamos atendendo lá no consultório odontológico da Camila Hold, lá em São Roquinho. Nós temos uma sala lá de atendimentos. Quem está fazendo os nossos agendamentos é a Vanessa Cavassoni. Podemos mandar o contato direitinho. E se vocês estamos à disposição para atendê-los, tirarem dúvidas, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tá bom, pessoal? Isso aí. Pessoal, quem não conhece, a Vanessinha Cavassoni, entre em contato, tá bom? Para marcar agendamento, tanto cardiológico quanto geriátrico. Dá um oi aí, Vanessa, tá aí com a gente. Vanessa maravilhosa, pessoal, super receptiva, resolutiva. Podem contar conosco, tá? Isso daí. E sempre que precisar também, tá? Os pacientes que já acompanham com a gente, ela está sempre ali disponível, dando apoio, respondendo, retornando. Então, a gente está formando uma equipe bem legal aí para atender vocês. O número para contato, vou disponibilizar para vocês. Tem como eu colocar aqui? Deixa eu ver. Ó, vou colocar aqui para vocês. Está perguntando. A Elci está perguntando, Larissa, se a gente atende algum convênio.
Por questões burocráticas, Elci, ainda não. Mas todos os pacientes que têm convênio, a gente fornece desconto, tá? Só entrar em contato com a Vanessa que a gente ajusta isso, tá? Isso daí. Show de bola. Mais alguma pergunta? Conseguiu colocar o telefone, Larissa? Consegui. Quem não conseguiu ver aí é o 99987-3935. Lembrando, né, Sara, que a sua consulta já tem o eletro incluído, né? Sim, com certeza. Sempre, toda consulta cardiológica já vem com o eletro incluso. A gente faz na hora da consulta, tá? Sem o eletro, o cardiologista não trabalha. Isso daí. Combinado, pessoal? Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi muito bacana. E já queria convidá-los, que estou programando para a semana que vem, provavelmente na segunda-feira, uma live para a gente falar sobre a importância da nutrição no idoso, tá? Vou convidar uma nutricionista para estar vindo conversar com a gente um pouquinho sobre a importância e também algumas particularidades da nutrição no idoso, tá? Não percam, eu vou divulgar aí para vocês mais informações dessa live que a gente vai programar aí para a semana que vem, ok? Muito obrigada pela presença de todos, foi um prazer. Boa noite, fiquem com Deus. Um beijo. Beijos. Tchau. Tchau.